Treinatec BH. Olá, sejam bem-vindos a Treinatec BH Curso. Meu nome é Diogo Rezende. Estou aqui para mostrar para vocês a regulagem do pressostato. É um componente de proteção do sistema, no qual muitos mecânicos ainda têm dúvida como faz essa regulagem. O pressostato é essa parte aqui. Nós temos esse pressostato de alta e baixa pressão, conjugado. Alta pressão e baixa pressão. A regulagem desse componente é feita de acordo com o compressor que está sendo utilizado. Cada compressor, o fabricante disponibiliza seu envelope, ou seja, o envelope do compressor está falando quais são as faixas de temperatura e pressão de trabalho que ele deve trabalhar. Ou seja, esse compressor é um compressor da Danfoss MTZ para o gás R134A. Temperatura máxima de trabalho dele, você pode verificar que é esse valor, 75 graus Celsius. Temperatura de condensação. Temperatura mínima de evaporação, menos 15 graus Celsius. Ou seja, você utiliza o pressostato para proteger esse compressor, não deixar ele trabalhar fora dessa área de trabalho. Se caso ele subiu a temperatura acima de 75, ele vai desligar. Abaixo de menos 15, ele vai desligar também o compressor, para proteger esse compressor. Então eu verifico o valor aqui, o máximo dele é 75. Então antes de 75, por exemplo, 70. 70 está aqui, ó. 70 graus Celsius. Eu verifico na tabelinha de pressão e temperatura, verifico qual que é a pressão de trabalho do R134A. Então verifiquei a 70 graus Celsius. A pressão de trabalho é 289 PSI. Então o máximo que ele vai atingir é 289. Regula o pressostato de alta para 289. O lado de baixa pressão, o mínimo da temperatura de evaporação, menos 15. Então um pouco antes de menos 15, por exemplo, menos 14. Menos 14 graus Celsius. Verificando na tabela de pressão e temperatura, a menos 14 graus Celsius, o valor da pressão vai ser 10 PSI. Então já sei que ele tem que desligar a baixa com 10 PSI, o lado de alto com 289 PSI. Então volto lá no pressostato. Lado de alta pressão, tem aqui uma única regulagem. Eu tenho que colocar um valor de 289, próximo de 300. Como que eu faço essa regulagem? A regulagem é feita na bancada. Então eu necessito do pressostato, coloco na bancada, conjunto manifold e o cilindro de nitrogênio. Mangueira vermelha, pressostato de alta pressão. Mangueira azul, pressostato de baixa. O que eu faço? Coloco uma regulagem aqui acima de 289. Qualquer regulagem acima de 289. Ótimo. O que eu faço? Abro o meu manômetro até 289. Ele não vai desligar. Por quê? Eu coloquei acima de 289 no pressostato. Coloquei essa regulagem aqui. Ótimo. Depois que eu faço? Pego meu pressostato e vou diminuindo a pressão até ele desligar. Fez um clique, desligou. Ou seja, desligou na pressão que eu desejo. O que eu faço? Eu vou e reseto ele novamente. Ok. Está resetado. Ele agora vai desligar com 289. Lado de alta pressão está regulado. Agora eu vou regular meu pressostato o lado de baixa pressão. Repare que o lado de baixa pressão tem duas escalas. O CULT, que é a pressão de liga, e o DIF, diferencial, pressão de diferença entre a liga e desliga, que é o diferencial. A pressão de desliga, eu sei qual que é. Quero que desliga com 10 PSI, que eu já olhei aqui, a menos 14 graus Celsius. Olhando na tabelinha de pressão e temperatura, o R134A, a menos 14, vai dar 10 PSI. Ótimo. Então, o liga, eu tenho que determinar, vai ser quando tem fluido no sistema, acima de 10, é lógico. Então, vou determinar com 30, por exemplo. 30 PSI vai ligar e vai desligar com 10 PSI. Então, a pressão de liga, 30. O diferencial, qual vai ser? O diferencial vai ser a diferença entre liga e desliga. Liga com 30, desliga com 10, o diferencial vai ser 20 PSI. Ótimo. A primeira regulagem que eu faço aqui é determinar a pressão de liga.
Eu sei que vai ligar com 30. Então o que eu faço? Macete. Coloca a pressão aqui acima de 30. Por exemplo, está 90. Ótimo. Então, peguei meu pressostato. Coloco nesse parafuso na parte superior. A pressão de liga acima de 30. Coloquei lá, por exemplo, 90. Está com 90. Ótimo. Agora eu pego meu manômetro. Coloco uma pressão aqui de 30. É a que eu desejo. Coloco 30. 30, que vai devagarzinho. 30. Coloquei no 30 certinho. Ok. O manômetro está regulado com 30. Porém, meu pressostato está com 90. O que eu devo fazer agora? Pego o meu pressostato e vou aumentando, diminuindo essa pressão. Estava 90 até desligar, porque essa escala aqui não é muito precisa. Se eu colocar simplesmente no 30, não significa que vai estar com 30 PSI não. Quem determina isso é o manômetro. Aqui, realmente eu tenho 30 PSI. Então o que eu faço? Eu vou diminuindo a pressão até ele ligar. Fez o clique, ok. Ligou. Ligou com quanto? Com a pressão que você está determinada aqui, no caso, 30 PSI. Então a minha pressão de liga está regulada. Agora eu vou regular a pressão do diferencial. Ele ligou com 30, eu quero que desliga com quanto? Com 10 PSI. Qual vai ser o meu diferencial? 30 menos 10, o diferencial vai ser 20. Então simplesmente coloco um diferencial aqui de 20? Não, por quê? Esse pressostato não tem precisão. Eu coloco uma pressão acima de 20. Por exemplo, coloco aqui com 35. Significa que vai desligar com quanto? 30 menos 35 com menos 5. Certo? Porém, eu não deixo chegar a esse valor. Então vamos lá. Coloca acima de 20. Coloquei acima de 20. Coloquei 35. Agora eu libero. Está aqui com 30. Eu vou liberar até chegar na pressão que eu quero que desliga, que é o 10. Eu libero. Só abrir um pouquinho esse registro. Vou liberar. Opa, bacana. Atingiu 10 PSI, é o que eu desejo. O que eu faço agora? Eu vou regulando meu pressostato. Estava aqui 35. Vou descendo até ele desligar. Então pego aqui, pressostato novamente e vou descendo. Até dar escutar o clique, ele desligou. Ok, escutou o clique, está desligado. Para conferir se essa pressão está ok, de liga e desliga, você pega agora o seu pressostato e coloca a pressão nele. Abre só um pouquinho e verificar se vai ligar com 30. Ó. Ligou? Ótimo, 30. Agora libera, vê se vai desligar com 10. 10, certinho. A regulagem do pressostato está ok, certo? Então agora está apto para você pegar esse pressostato, tirar o manômetro e instalar no equipamento. Simples, não é? Então não perca tempo. Venha para treinar Tec PH e tire mais dúvidas. Aguardo vocês. Obrigado. Treinatec BH.